Bom dia, nós aqui de novo para conversar com vocês sobre nosso projeto rumo a 2024 e dizendo que você precisa se preparar sobre as questões que afligem nosso país, o nosso estado, a sua cidade, onde você for disputar, você precisa estar bem preparado sobre como que vai a administração, quais são as condições econômicas da administração. Você precisa se interessar ou dominar, pelo menos minimamente, os orçamentos de saúde, educação, sobre turismo, sobre as obras, enfim, você precisa se preparar para quando você for abordar algum assunto, você está preparado, para você estar dominando esse assunto. Vocês têm notado que eu tenho falado muito sobre a conjuntura nacional, porque, na verdade, na conjuntura nacional, as ações do governo na economia, na diplomacia, na questão do meio ambiente, enfim, as decisões políticas do governo, ela reflete diretamente na nossa vida, na situação do nosso estado e da nossa cidade. Portanto, eu tenho exercitado aqui com vocês as minhas opiniões sobre o governo Lula para ajudar-nos a entender a conjuntura estadual e a conjuntura municipal. Portanto, vamos lá, mais uma vez, nós hoje estamos com o presidente nos Estados Unidos, está negociando com o presidente Biden lá provavelmente a entrada dos Estados Unidos no fundo da Amazônia, porque vai se precisar de muito dinheiro para manter as reservas sob condição, sob o domínio indígena, fiscalizado, obviamente, pela União. Mas ontem eu disse aqui na live, ou ontem ou anteontem, eu disse aqui que uma das minhas preocupações era com as pessoas da cadeia de trabalho do garimpo, não daqueles que ganham dinheiro, que financiam, que não vão para a lavra, que não, às vezes nem estão lá no estado de Rondônia, mas aqueles que financiam, que compram aviões, helicópteros, máquinas caríssimas para colocar à disposição dos garimpeiros, que vão botar a mão na massa, que vão peneirar o barro, que vão separar o ouro da terra. Essas pessoas, esses trabalhadores que na sua grande maioria não têm nenhuma escolaridade, que são famílias periféricas, que são levadas ao garimpo porque não tem nenhuma condição de trabalho nas cidades. Essas pessoas, o que nós vamos fazer dela? E hoje, numa entrevista do ministro da Defesa, o José Múcio, ele disse que onde fizeram uma reunião com a comissão do Senado e da Câmara, que foi lá, e discutiram as saídas junto ao governo de Rondônia, ao Ministério Público Federal, quais as saídas que teriam para minimizar, para amparar esses trabalhadores, cozinheiras, os distribuidores, os próprios garimpeiros, que de boa fé, embora que muita gente ignora a legislação, não sabe que é proibido, vão em busca de melhores dias. Essas pessoas precisam ser minimamente protegidas com o poder do Estado e está se pensando nisso. Bem, mas vamos lá, o assunto do dia, que eu não posso fugir dessa questão, ainda é a as críticas que o presidente Lula tem feito ao presidente do Banco Central. E eu falo ao presidente do Banco Central, eu nunca falo no nome dele, porque não é uma disputa com pessoas, é uma disputa com políticas. A política do Banco Central, ela, na minha opinião, assim eu vou refletir aqui a opinião do presidente Lula, está equivocada com o novo momento que o país atravessa. Veja, se 13,75 foi herdada do governo Bolsonaro, que ao terminar o governo não tinha dinheiro para pagar as contas, para pagar as aposentadorias, para pagar professores, para terminar o governo, foi necessário a aprovação de uma medida provisória de urgência para possibilitar o governo funcionar. Se esses 13,75 refletiam aquele período, se a Câmara, se a Assembleia começou a funcionar no início desse mês, não se pode cobrar do governo nenhuma saída mágica, tem que apontar soluções.
A queixa que o presidente Lula faz é que o Banco Central, com a ata e com os comentários que fez, depois do ministro Haddad ter ido lá, conversado, explicado qual seria a tramitação da política econômica, é que a política foi feita, a política monetária foi traçada sem levar em consideração nenhum desses novos momentos. Portanto, a política monetária é do governo Bolsonaro. A política econômica traçada nesse momento é do governo Lula. Essas duas coisas não estão batendo. Por quê? Uma meta de inflação de 3,75 não é exequível esse ano. E quando você tem juros altos e uma meta de inflação baixa, cobra-se do país, né, e a elite econômica cobra que o Estado enxugue e diminui despesas. Mas vai diminuir despesa aonde? Se não tinha dinheiro para merenda escolar, se toda a infraestrutura do Brasil está parado, mais de 12 mil obras inacabadas, aonde que vai se cortar despesa? E aí quando a gente vê expoentes da economia como banqueiros, donos de grandes redes, dizendo que não se pode mexer na autonomia do Banco Central, não se está mexendo na autonomia do Banco Central. Não está. Está se criticando a política monetária. A crítica do Lula é o tamanho do juro e que não sinaliza para essa política econômica. Veja, eu vou lembrar um caso da campanha eleitoral. Quando uma entrevista ao ex-ministro Ciro Gomes, que era candidato a presidente, ele disse que se ele ganhasse a presidência, que ele demitiria todos os ex-auxiliares do Bolsonaro, porque ele não governaria com esses criminosos. Ele disse exatamente isso. E aí um repórter lembrou ele da autonomia do Banco Central, né, que ele não poderia demiti-lo. Ele falou assim, mas a lei não diz que eu não posso pedir para ele se demitir. Né? Portanto, não se está criticando o presidente do Banco Central. O Lula não fez e não pediu em nenhum momento a cabeça do presidente do Banco Central. Ele criticou a política econômica, porque esses juros altos, muita gente ganha dinheiro com ele, menos nós trabalhadores. Você viu algum sindicato de trabalhadores, alguma organização de mulheres, de índios, de negros, algum sindicato reclamando ou aplaudindo a política de juros? Você não tem dinheiro aplicado. A grande massa de trabalhadores da população brasileira, eu posso aqui estimar dos 210 milhões de brasileiros, eu duvido que 200 milhões tenha dinheiro aplicado. Talvez aí no máximo 10 milhões tenham. Portanto, 10 milhões ganham dinheiro com esse juro alto, enquanto 200 milhões precisa que esse juro abaixe para começar a ganhar dinheiro. Bem, essas são as minhas ponderações de hoje sobre a questão do Banco Central e a disputa. Mas nós temos vários outros assuntos que nós vamos começar a discutir. Você pode sugerir nos comentários, tá? Para a gente discutir e abordar algum assunto da conjuntura nacional, tá certo? Vou ficando por aqui mais uma vez, dando os meus agradecimentos a você que tem curtido e compartilhado os nossos comentários. Obrigado.